Bom, pessoal, segunda parte da nossa aula aqui. Agora vamos discutir esse guideline sobre prevenção, um guideline bem interessante, bem legal aí que existe disponibilizado nesse link. Algumas coisas bem interessantes que eu não sabia quando eu fui fazer essa aula, mas são detalhes aí, uma parte mais humana do cuidado do pé diabético, então vamos seguir. Então, lembrar que a doença do pé diabético é uma fonte de grande sofrimento e custos financeiros para o paciente e coloca uma carga considerável sobre a família do paciente, profissionais de saúde, instalações e sociedade em geral. Então, a gente tem que ter estratégias que incluem elementos de prevenção, educação do paciente e da equipe, com tratamento multidisciplinar e monitoramento próximo, que podem reduzir o impacto da doença do pé diabético. Embora a prevalência e o aspecto da doença do pé diabético variem em diferentes regiões do mundo, as vias para a ulceração são semelhantes na maioria dos pacientes. Elas geralmente resultam de uma pessoa com diabetes simultaneamente com 2 ou mais fatores de risco, como a neuropatia ou a doença arterial periférica. A neuropatia então leva a um pé insensível, às vezes deformado, muitas vezes causando carga anormal no pé. Então, em pessoas com neuropatia, um trauma leve, por exemplo, um sapato mal ajustado, ou uma lesão mecânica ou térmica aguda, uma água quente, pisou na areia da praia, pisou na calçada quente, elas podem precipitar a ulceração do pé. A perda da sensação de proteção, deformidade nos pés e articulação com mobilidade limitada podem resultar em carga biomecânica anormal no pé. Então, essa carga, ela produz um alto estresse mecânico em algumas áreas, e a resposta do nosso corpo quando tem uma alta carga, um estresse mecânico, é espessar, então forma o calo. Então, o calo é o primeiro sinal aí que um pé está descompensando, então a gente tem que ficar atento aos calos. O calo leva a outro aumento da carga do pé, frequentemente com hemorragia subcutânea, aí vem a ulceração. Seja qual for a causa primária da ulceração, continuar andando com o pé insensível prejudica a cura da úlcera. Então, para a gente poder cicatrizar uma úlcera, a gente tem que tirar a carga, então o paciente tem que andar o mínimo possível. Então, a gente vê aí um pé deformado, formou um calo, teve o sangramento, viu a úlcera, expôs a articulação, aí provavelmente esse dedinho foi perdido. Tudo começou no calo. Então, para a gente pensar como prevenir então a úlcera no pé, pensar em 5 elementos que a gente coloca aí nos 5 dedos da mão. Identificar o pé em risco, inspecionar e examinar os pés regularmente, educar o paciente, a família e os profissionais de saúde, sapatos, então calçado, você vê como é tão importante que é um item dos principais, e tratar fatores de risco para ulceração. Então, o pé em risco, né? A ausência de sintomas de uma pessoa com diabetes não exclui a doença nos pés. Eles podem ter neuropatia assintomática, doença arterial periférica assintomática, sinais pré-ulcerativos ou mesmo uma úlcera. Examine uma pessoa com diabetes com risco muito baixo de ulceração do pé anualmente. Então, todo diabético tem que ter o pé examinado pelo menos uma vez por ano por um profissional de saúde. Ou para sinais ou sintomas de perda de sensação protetora e doença arterial, para identificar se eles estão em risco para ulceração. Então, a gente está aí pensando em prevenção, antes da ferida aparecer. Então, importante ver na história. Úlcera anterior, que a gente lembra, é o principal fator de risco para uma nova úlcera. Se ele tem história de amputação de algum segmento do membro, se ele tem claudicação, e palpar os pulsos, né? Então, no tornozelo tem que palpar os pulsos. Então, para a gente identificar o pé em risco, a gente tem que pesquisar aí a sensibilidade protetora. Então, a perda da sensação de proteção é muito importante aí para desenvolvimento de ferida. Então, a gente tem aí 3 formas de examinar. A primeira, a melhor de todas, né, que é padronizada, é o monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramas. Tem toda uma técnica em cima disso. Existe a percepção da vibração com o diapasão, de 128 Hz. Mas se a gente não tem nenhum dos dois, o paciente está ali deitado e você quer saber se ele tem a sensibilidade ou não, você toca levemente a ponta do dedo do pé do paciente com o indicador de 1 a 2 segundos, aí a gente ali, ó, marca o hálux e marca o 5º dedo, né? E a gente pergunta, qual dedo estou tocando? Ou ainda, estou tocando? O paciente não pode estar vendo. Só esse teste simples já tem uma sensibilidade boa aí para a gente ter uma ideia se o paciente tem neuropatia ou não.
Geralmente, essa perda da sensação de proteção é causada pela polineuropatia diabética. Se estiver presente, então a gente precisa extrair melhor a história e em cima disso, atuar firmemente para que essa doença não evolua. Então, o segundo item, então, é inspecionar, examinar regularmente o pé em risco, e nisso a gente tem que tirar aí um bom exame físico, né? Então, dentro da história, a gente tem que, então, indagar sobre o úlcera anterior, amputação, doenças renais, se o paciente já tem algum nível de educação em relação ao pé, se ele faz isolamento social, porque às vezes o paciente se isola e ele evolui para úlcera sem que ninguém veja, se ele tem acesso precário a cuidados de saúde, restrições financeiras, se tem dor no pé, dormência, parestesia, se ele manca. Durante o exame físico, palpar os pulsos. Quando a gente olhar a pele do paciente, tem que avaliar a cor, temperatura, pôr a mão no paciente, sentir se tem algum calo, se está inchado, se tem sinais que vão abrir úlcera, algum local com hemorragia subcutânea. Nos ossos e articulações, tem que sentir se tem o dedo em garra, o martelo, que é um sinal que o pé está ficando anestesiado, se existe alguma prominência óssea normal, se a articulação do tornozelo, que a gente viu na outra discussão, se está limitado, ou alguma outra articulação limitada. A gente tem que examinar ele de pé e deitado, então ele fica em pé para você ver, porque muda a posição que fiquem os dedos quando a pessoa está em pé. E se, por exemplo, o paciente antes não tinha nenhuma alteração e você toca no hálux dele, ele não sente direito, provavelmente mudou aí a necessidade de proteção e ele precisa ser avaliado melhor aí, às vezes com o teste do monofilamento ou do diapasão. Aí a gente tem a parte dos calçados, que a gente vai ver agora, mas tem mais para frente muita coisa. Calçados inadequados ou sem calçados, tem que ver se o paciente está usando certinho. Se ele tem uma má higiene dos pés, se as unhas foram cortadas de forma errada, se o pé está sujo, se tem micose, até as meias estão sujas, porque a meia mostra muito de como a pessoa cuida do pé. Se ele tem limitação física ou cognitiva para cuidar do pé, se ele não enxerga direito, se a obesidade atrapalha ele de cuidar do pé, se ele tem conhecimento de cuidado com os pés, isso é muito importante. Às vezes o paciente não sabe, não tem noção disso. Então, quando a gente olha um pé, a gente tem esses locais que são as áreas do pé de maior risco para abrir úlcera. Então, esses locais que a gente tem que ficar atento a calos, principalmente. Né? Então, os calos, eles são a primeira etapa para a abertura de uma úlcera. Então, esses locais aí a gente tem que examinar, porque se estiver aparecendo, tem que ficar bem atento. No terceira etapa, então, a educação é muito importante. Né? Então, é de forma estruturada, organizada e repetida. É o papel importante da prevenção, então tem que ser repetida, não adianta falar só uma vez. O óbvio tem que ser dito e repetido, né? O objetivo é melhorar o conhecimento sobre o autocuidado com os pés, desenvolver um comportamento de autoproteção, então é um hábito que o paciente tem que criar. E o diabético, muitas vezes ele é um indisciplinado, então ele às vezes acabou até virando diabético por causa disso, então vai ter que criar novos hábitos. Tem que aumentar a motivação e habilidades para adesão a esse novo comportamento. Pessoas com diabetes devem aprender como reconhecer as úlceras nos pés e sinais pré-ulcerativos e estar cientes do que ele precisa fazer quando surgirem esses problemas. Então, esse slide é bem interessante, né? Então, a gente tem que educar os pacientes até como cortar a unha, né? Então, para quem não sabe, eu particularmente não sabia, existem várias formas de cortar a unha, e a forma arredondada, que é que está com o xizinho ali, ela é a pior para o diabético, e a gente olha para o pé do diabeta lá, a unha redonda, porque ela encrava muito, né? Então ele tem que cortar a unha de forma quadrada, e essa pontinha na frente aí protege a unha de encravar. Então o paciente ele tem que entender que ele tem que cortar as unhas do pé dessa forma, e a gente tem que ensinar ele muitas vezes, porque o paciente não sabe, às vezes não enxerga direito. Então a melhor forma de cortar a unha aí é essa quadrada aí. Deus me livre de cortar aí essa unha em estileto, por exemplo, aí deve ser bem complicado. A gente tem que educar os pacientes também de forma estruturada, deve ser culturalmente apropriada, levando em consideração diferenças de gênero e alinhar dependendo da alfabetização do paciente. Não adianta falar termos técnicos com um paciente que não entende nada. É essencial avaliar se a pessoa com diabetes entendeu a mensagem, está motivado a agir e seguir o conselho, porque o autocuidado é o caminho, né? Não adianta.
uma pessoa não vai ser cuidada por outra a vida inteira. Então, ele é o autocuidador, né? Então, precisa estar motivado a fazer isso. Os profissionais de saúde que fornecem essas instruções devem receber, então, também educação periódica para melhorar suas próprias habilidades no cuidado de pessoas com alto risco de ulceração dos pés. Então, a gente tem que cobrir, então, quais itens, né? Tem que determinar se a pessoa é capaz de realizar uma inspeção no pé. Primeira pergunta, consegue ver seu pé bem, né? Se não, tem que discutir quem pode ajudar nessa tarefa. Pessoas com deficiência visual substancial ou incapacidade física para visualizar seus pés não podem fazer a inspeção adequadamente. Tem que explicar a necessidade de realizar a inspeção diária, todos os dias. Escolhe um momento do dia que seja mais fácil. Geralmente é antes ou após o banho, né? Tem que olhar ambos os pés, incluindo entre os dedos. Tem que certificar que o paciente sabe como notificar um profissional de saúde apropriado se a medida de temperatura do pé aumentar de forma perceptível, ou se uma bolha, corte, arranhão, úlcera se desenvolver. Então, aonde ele tem que ir se der problema no pé? Tem que estar sabendo já, porque às vezes dorme, no dia seguinte já acorda, a infecção já aumentou, aí essa infecção evolui muito rápido no paciente com diabetes. Então, práticas fundamentais aí. O que a gente tem que falar para o paciente para ele cuidar do pé dele? Ele não pode andar descalço, né? Ele não pode andar com meia só, sem calçado. Ele não pode andar com chinelo de sola fina. Não importa se é em casa, se é na rua, nenhum lugar. Não pode. Não pode usar sapato apertado, com bordas ásperas ou costuras desiguais. Quando ele for usar o sapato, ele tem que olhar dentro do sapato e pôr a mão dentro do sapato para ver se não tem nenhuma superfície aí que pode machucar o pé dele. Usar meia sem costuras ou, se tiver costuras, tem que ser a costura do avesso. Então, é muito comum a gente vai calçar uma meia fina, por exemplo, uma meia social, vai lá, põe a costura para dentro. No caso do diabético, ele tem que colocar a costura para fora. Não pode usar meia apertada ou na altura do joelho. Tem que trocar as meias todos os dias, não pode repetir meia. Tem que lavar os pés todos os dias. A água não pode estar mais quente que o corpo, então tem que estar abaixo de 37 graus. Tem que secar com cuidado, principalmente entre os dedos dos pés. Não pode aquecer os pés, nem com água, nem com aquecedor, nem com bolsa de água quente. O pessoal faz salmoura nos pés, não pode. Não pode usar agentes químicos ou emplastros para remover calosidades nos pés. Tem que hidratar os pés, tem que passar óleo nos pés, mas nunca entre os dedos. Os dedos é onde dá a fieira da micose, não pode ter umidade lá, então não pode passar óleo entre os dedos. Tem que ter os pés examinados regularmente. Então, essas coisas eu falo não pode, porque não pode, às vezes não tem nem a primeira chance, né? Então, não pode fazer essas coisas. O cuidado com o pé é fundamental. Então, garantir o uso rotineiro de calçados adequados. Pessoas com diabetes e pés insensíveis, usar calçados inadequados ou andar descalço são as principais causas de trauma no pé que leva a úlcera. E a úlcera leva a amputação. Então, olha como é simples, né? Não pode andar descalço, não pode usar sapato inadequado. Pessoas com perda de sensação protetora devem ter e podem precisar de ajuda financeira para adquirir e devem ser encorajadas a usar calçado apropriado em todos os momentos, seja dentro ou fora de casa. Todos os calçados devem ser adaptados para conformar-se a qualquer alteração na estrutura do pé ou na biomecânica do pé. Pessoas que não tiveram a perda da proteção podem usar sapatos prontos, se for adequado, assim, ele sentir bem o pé. Agora, se não sentir bem o pé, aí tem que ser sapatos especiais. Isso é mais importante quando eles têm deformidades também, ou tem uma história de úlcera. Então, como que a pessoa com diabetes escolhe um sapato? O sapato, ele tem que ser 1 a 2 centímetros mais longo que o pé. Não é igual a gente escolhe normalmente, que é justinho, né? Não pode ser apertado e nem muito solto. A largura tem que ser da maior largura do pé. Não adianta nada dar certo no meio do pé e na ponta tá lá apertado. A altura deve permitir espaço suficiente para todos os dedos dos pés. Ele não pode estar fletindo, movimentando os dedos dos pés dentro do sapato por causa do sapato. Tem que estar em posição neutra, assim, tem que estar em posição sem eles estarem se esforçando. Às vezes o sapato aperta o dedo em cima, estica os dedos e esse ponto de pressão leva a úlcera. Avalie o ajuste com o paciente em pé, de preferência no final do dia, porque é quando incha. Então, de manhã põe o sapatinho lá, tá folgadinho. Aí no final do dia tá aquele negócio apertado, aí que vem a úlcera.
Se não houver calçado pronto para uso, que possa acomodar o pé de forma correta, tem que fazer um sapato especial, não tem jeito. Então, lembrar então aí que o sapato tem que estar bem tranquilo a ponta do pé, essa ponta tem que ser, não pode ter essa ponta mesmo aí, tem que ser meio rombo na frente, porque os dedos fiquem bem guardados aí, fica um local sem pressão em cima dos dedos. Para evitar uma úlcera plantar recorrente no pé, então, tem que certificar que o calçado terapêutico tem um efeito de alívio da pressão plantar, durante a caminhada, principalmente. Quando possível, tem que demonstrar esse efeito de alívio de pressão plantar com o equipamento apropriado, igual a gente viu na última aula. Uma coisa importantíssima, que é um erro muito comum. Tem que falar para o paciente que aquele sapato que deu úlcera nele, ele tem que jogar fora, ou dar para outra pessoa. Ele nunca mais pode usar esse sapato. E é um erro extremamente comum. O paciente está lá, volta com o mesmo sapato, com o mesmo chinelo, né? Então não pode, ele tem que se desfazer desse calçado aí, porque não ele vai causar úlcera de novo. Não adianta acreditar que não vai causar. Tudo é uma questão de carga e ponto de pressão. Vamos agora tratar fatores de risco, né? Paciente com diabetes tem que tratar o fator de risco modificável, o sinal pré-ulcerativo no pé. Então, se ele tem calo, tem que ser removido, tem que ser por profissional que sabe o que está fazendo. Tem que proteger bolhas e drená-las se for necessário. Tem que tratar as unhas encravadas ou engrossadas. Tem que tratar as micoses com antifúngicos. E tem que ficar repetindo esse tratamento até que isso acabe, até que os calos acabem, né? E não eles tenham recorrência. Pacientes com úlceras recorrentes devido à deformidade dos pés, que se desenvolvem apesar das medidas preventivas, conforme descrito, tudo que a gente falou até hoje, até agora, tudo que foi dito, ele tem que ser submetido a uma cirurgia. Provavelmente vai ter que ser operado esse pé, porque o tratamento clínico falhou. Legal. Agora acabou essa parte clínica, né? Bem interessante e extensa. A gente vai falar rapidamente o que é o pé de Charcot, né? Uma parte aí mais da ortopedia, mas é interessante para a gente saber identificar. Então, o pé de Charcot, ele também é chamado de neuroartropatia de Charcot, ou osteoartropatia de Charcot, ou simplesmente pé de Charcot. É uma doença degenerativa crônica, não é infecciosa, ela progride. Então, uma vez diagnosticado com pé de Charcot, tem que saber que daqui a 10 anos ou vai estar igual ou vai estar pior. Ela não melhora, ela é progressiva. Ela é agressiva no sentido de que ela evolui rápido, ela é incapacitante e ela geralmente vem associada a uma polineuropatia insensível e silenciosa. Ela se caracteriza por desarranjos e destruições osteoarticulares extensas, alterações de arquitetura e função do tornozelo do pé. Então, o Charcot, em 68, fez a primeira descrição, e desde então, nosso conhecimento em relação à doença só aumentou. Então, o pé de Charcot é esse aqui. O normal tem esse arco, e o pé de Charcot é chamado de pé em mata-borrão. Aí, coloquei uma fotinha aí para quem não conhece o mata-borrão. Ele serve para tirar a umidade de tinta, ela absorve. Então, ele tem esse formato inferior aí que ele vira um ponto de pressão, esse local. O pé de Charcot não é uma exclusividade do diabetes, apesar do diabetes ser a principal causa no mundo do pé de Charcot. Pode ter pessoas com hanseníase, etilistas, doenças melodisplásicas, às vezes nasceu sem sensibilidade à dor, existe isso, paraplegia, desnutrição, entre outras, né? Então tem várias causas do pé de Charcot, mas o diabetes parado é o mais comum. E a gente tem várias teorias em relação a de onde que vem essa alteração do osso, tem a neurovascular, a neurotraumática, biomolecular, né? Então, só para ter uma ideia aí que a gente ainda não sabe porque o paciente fica com esse pé, mas existem teorias a respeito. Então, pacientes com diabetes 2 de longa duração, entre a quinta e a sétima década de vida. Então, 40 e poucos anos até 60 e poucos anos é o mais comum de ter o pé de Charcot. Mas no diabetes 1, a gente também tem maior predisposição em idades mais precoces. Então, se fez pé de Charcot jovem, provavelmente é diabetes 1. A prevalência, então, no diabético é de 0,1 a 13%, então, por pensar, é quase 1 a cada 7. Pacientes com neuropatia, a prevalência é superior a 35%, então, só para lembrar que o pé de Charcot nem sempre está associado à neuropatia. Pode acontecer essa alteração óssea aí mesmo com o paciente sentindo o pé. Atinge ambos os sexos, habitualmente um pé mais que o outro, a grande prevalência é no médio pé, e reduz a qualidade de vida e aumenta a mortalidade. O paciente com pé de Charcot, 1/4, infelizmente, vai morrer em 5 anos. Então, é um marcador de mortalidade aí para a gente.
Então, o padrão para o diagnóstico é o diagnóstico clínico, história e exame físico, olhar para o pé e conversar com o paciente. A gente tem duas formas, a aguda ou ativa, e a crônica e a inativa. A forma ativa é muito desafiador o diagnóstico. Por quê? Porque parece com muitas outras coisas, principalmente com infecção. Né? Então, por quê? Tem sinais inflamatórios, hiperemia, edema e calor. O que a gente vê um pé diabético com vermelho, inchado e quente, a gente pensa em infecção, a gente dá antibiótico para o paciente, geralmente. Mas ele é restrito, geralmente, ao médio pé, o local mais comum. A gente faz aí o teste de sensibilidade e eles vão dar diminuídos os ausentes. O paciente, então, ele pode ter o pulso normal ou até a gente sente um pouco mais amplo, assim, porque está vasodilatado, o pé está inflamado. No raio-x, a gente vê várias alterações aí de fratura, subluxação, erosão de cartilagem, reabsorção óssea. Então, a gente vê aí três fotos de 3 pés de Charcot agudo, né? Então, a gente olha aí para quem não está atento ao formato do pé, a gente acha aí que está infectado, aí o paciente vai ganhar um antibiótico. Né? Então, às vezes não tem infecção, não. Às vezes é o Charcot agudo aí que o paciente está tendo. Já então, o diagnóstico diferencial, então a gente tem aí a gota, infecção, distrofia, e para fazer o diagnóstico aí a gente usa o raio-x, a ressonância e a cintilografia, para a gente ver aí que o problema está acontecendo no osso, o osso que está inflamado, que é de lá que está vindo toda essa clínica do pé do paciente. Já na fase crônica ou inativa, que é a fase avançada, diminui muito aí os sinais inflamatórios, mas a parte óssea aí vai piorando, continua piorando, né? A formação óssea, tem áreas de pressão anormal, colapso do arco plantar no médio pé, que vira o pé e mata borrão, que é o mais comum. Então, a gente observa aqui, essa é a fase crônica, aí já não tem mais aquele vermelhidão, o pé totalmente alterado. Esse pé aí, para abrir uma úlcera, é um pulo, né? Rapidinho ele piora e ele pode aí levar à amputação. Então, o diagnóstico também aí tem vários exames de imagem. A gente tem que, quando for pedir um raio-x num pé diabético, a gente tem que fazer dorsoplantar, perfil e oblíquo, né? Sempre tem que fazer isso aí para avaliar adequadamente as articulações. A ressonância, então, ele é o melhor exame para diagnóstico precoce. E a ressonância que fala se está na fase ativa ou inativa, se na fase aguda ou crônica, além do exame físico e histórico, né? Então, é o exame de imagem que fala isso. Existe uma classificação aí para o pé de Charcot, varia então conforme o estágio clínico, a localização e a história natural, mas a gente não sabe ainda se isso tem algum valor. Esse é um exemplo de uma classificação aí de 1990, a última modificação dela, é de 0 a 3, né? Então, o 0 seria a fase aguda e a 3 seria aí a consolidação, finalizou a fase crônica tardia. Para tratar o pé de Charcot, então, a gente tem a nossa maior vontade é que o pé obter um pé com plantígrado estável, de modo a prevenir a formação de áreas de hiperpressão sujeita a ulceração. A gente quer um bom alinhamento articular, o tratamento tem que ser individualizado, tem que controlar as doenças de base, como o diabetes. Ele tem um risco muito alto aí de perda de extremidade, então tem que ficar bem atento no seu tratamento e tem que ser realizado por uma equipe multiprofissional. Em relação ao tratamento conservador, é imobilização e alívio da carga. Como todo pé diabético precisa ter alívio da carga. A imobilização é a forma mais acessível de manter a estabilidade e diminuir o edema do membro. Está indicada nas fases de instabilidade. Então, ficou instável, o pé inflamou, vai imobilizar. O que a gente tem, então, mais barato aí é o gesso de contato total, troca a cada 3 dias. E existem as órteses que são mais caras, aí, como a Kral, ou alguma modificada, que são pré-fabricadas, também ajudam bastante. Lembra muito o RoboFoot, a gente vai ver daqui a pouco. O período médio de mobilização gessada é de 6 semanas a 3 meses, com trocas a cada 3 dias, com a progressão de um calçado melhor por 12 semanas e pode estender esse prazo quando as articulações do retropé e do tornozelo estiverem afetadas. Então, a gente vê nessa foto aí um gesso de contato total, parece um gesso de mobilização, mas ele pega o pé todo, aí fica a cada 3 dias tem que trocar esse gesso. Ele é barato, mas ele dá muito trabalho de fazer.
mas ele é ótimo, né? No caso do pé de Charcot, ele ajuda bastante aí, porque ele alivia a carga do pé. E existem as botas pré-fabricadas, então o crawl aí, elas ajudam muito. Aí, no mesmo princípio, o paciente tira para dormir, então não precisa ficar fazendo troca a cada 3 dias. A imobilização apresenta baixa morbidade, bons resultados, melhora a qualidade de vida, que pode se locomover e realizar atividades do dia a dia. Consolidou de forma clínica e radiográfica, são indicadas então órteses, palmilhas e calçados, para a gente não ter nova piora. Então, a gente tem aqueles calçados extra profundos, pontas largas, então são calçados órteses mesmo, específicos para o paciente que tem pé diabético. Mas passada a fase aguda de estabilidade, aí fica mais fácil de cuidar. Então, existem palmilhas, vários tipos de palmilhas aí para nível de pontos de pressão. Palmilhas adaptadas para a pessoa que foi amputada, tem várias formas. Isso é importantíssimo para acompanhamento do paciente, aí, para acompanhamento clínico de um paciente com pé diabético. Agora, não deu certo o tratamento clínico, a gente tem o tratamento cirúrgico. Então, a decisão do tratamento cirúrgico é influenciada por comorbidades existentes, localização e importância das deformidades, se tem infecção, dor ou instabilidade. A cirurgia deve ser realizada, então, em pacientes que andem, com a doença sob controle, sem infecção, com bom aporte arterial e sem úlcera. Então, aí, tem vários pré-requisitos. O paciente, às vezes, é acamado e não tem indicação de fazer tratamento do pé de Charcot. Então, como é um paciente de alto risco, é um procedimento de salvamento de membro. Então, a gente tem várias técnicas ortopédicas, são feitas pelo ortopedista de pé, para tentar melhorar aí o pé de Charcot com um paciente aí que deambula e que não tem ferida ou infecção no pé. Então, vai artrodese, exostectomia. Essa cirurgia é a mesma que usa, por exemplo, aí para fazer o tratamento da Jonette, né? O paciente com pé diabético, muitos têm Jonette, até quem não tem pé diabético tem Jonette, quer melhorar. Então, é assim que a gente trata, tira a ponta óssea aí do que está atrapalhando. Um exemplo aí do cirurgia do pé de Charcot, aí várias hastes, né, para tentar aí realinhar os ossos, para tentar diminuir esses pontos de pressão. Tem complicação, como qualquer cirurgia, pode haver infecção, perda do material de síntese, prejuízo funcional, necrose, né? E após a cirurgia, usa o gesso de contato total, ou crawl, palmilhas e calçados, tem que ser acompanhado. Às vezes tem que debridar alguma coisa que sobra, tem que fazer alguma cirurgia, às vezes tem que usar antibiótico. Então, é como qualquer cirurgia, tem suas complicações. E o último tema dessa aula, a amputação primária no pé diabético, né? Então, é um assunto interessante, porque às vezes a gente pensa que a amputação é uma derrota e, na verdade, a amputação é a melhor conduta possível naquele momento. Existe uma tendência mundial aí, crescente, da gente não operar, não amputar paciente com osteomielite no pé diabético. Antigamente, era consenso, assim, veio infecção no osso, tem que amputar. Mas a gente já tem aí uma diretriz dessa sociedade americana que a gente pode tentar o tratamento não cirúrgico, a não amputação da osteomielite, se o paciente não tiver sepse persistente, se ele puder receber antibióticos apropriados de um longo tempo, que o grau de destruição óssea não tiver causado comprometimento irrecuperável da mecânica do pé. O paciente também, às vezes, prefere evitar a cirurgia. As comorbidades do paciente, às vezes, conferem um alto risco à cirurgia, uma outra indicação. E não tiver contraindicação para antibiótico por tempo prolongado. Então, a opção para o paciente com osteomielite que a gente não vai amputar é a gente dar antibiótico por longo tempo. Novos métodos de tratamento do pé diabético têm sido utilizados com sucesso, visando evitar a amputação primária. Então, uma opção são os agentes oxidantes. A gente fica usando constantemente no pé para evitar a remoção de ossos infectados e amputação de dedos ou partes do pé. Essa metodologia não interfere com a função renal, não apresentam toxicidade hepática, pode ser utilizado por tempo prolongado sem prejuízo para o paciente. Então, tirando esse caso aí, que assim, é uma tendência, mas não é o que acontece geralmente, quando que a gente indica a amputação primária? Então, quais são as 3 perguntas que a gente faz para o paciente diabético
que a primeira opção é amputação. Primeira pergunta é se está em sepse, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente sabe muito bem o que é sepse, mas é importante. Se a dor, tem uma dor de repouso e não tem como revascularizar, ou se o pé todo morreu, né? Está gangrenado, um Wagner 5, então a gente indica. Apesar dos avanços tecnológicos científicos nos últimos anos, a mortalidade pela sepse continua elevada. O paciente com pé diabético, ele pode ter uma sepse e morrer por causa disso, e a gente tem que agir de forma rápida. A erradicação cirúrgica do foco infeccioso é necessário na sepse. O paciente inflama o corpo todo, e quando está associado à sepse, a infecção é pior ainda. Então, o que a gente tem que observar? O paciente deu entrada aí com falta de ar ou frequência aumentada, o coração batendo mais, com taquicardia, febre, fraqueza, não está urinando, está hipotenso, tá alteração do nível de consciência, confusão mental, leucocitose ou até com o leucócito bem baixo, proteína C reativa alta, procalcitonina alta. O paciente é diagnosticado, então, como portador de sepse, caso apresente a CIRS por infecção. Então, quando o paciente chega aí com o pé infectado e fazendo febre, provavelmente ele vai ser amputado, né? Nossa prioridade é salvar a vida, né? O pé, infelizmente, perde nesse caminho. O paciente com isquemia crítica é uma outra indicação de amputação, né? Então, às vezes o paciente ele não tem como ser revascularizado, e a gente não consegue salvar esse pé. E o nosso objetivo, então, é aliviar a dor e alcançar a mobilidade o mais rápido possível com o membro artificial, se possível. Às vezes a gente tenta revascularizar e não consegue, a gente já tem que pensar em amputação primária. A revascularização não deve ser usada em pacientes com sinais de necrose muscular extensa, então, às vezes, necrosou muita coisa, que ele pode ter uma síndrome de isquemia e reperfusão. Então, é um caso, então, de amputação primária a necrose muscular extensa. O Wagner 5, né, como a gente viu na última aula, umas amputações acima do nível do tornozelo são necessárias quando o paciente tem o pé inteiro acometido. A gangrena pode estar úmida ou seca, o estado geral do paciente pode variar apenas de mal-estar a quase morte. Muitos pacientes com esse grau significativo de movimento são mais velhos e têm doenças associadas do coração e do rim. Então, eles requerem, às vezes, uma amputação acima do joelho. Então, a diretriz publicada em 2019, o Wi-Fi, que a gente discutiu na última aula, serve para a gente estratificar o risco da amputação e o benefício da revascularização. Muitos pacientes estão com risco anestésico alto, devido a comorbidades e com alto risco de complicações perioperatórias, podem não ser candidatos à revascularização. Pacientes muito frágeis, com pouca expectativa de vida, estado funcional ruim, acamados, com extensa área de destruição de tecidos, impossibilidade de salvar o pé, a decisão pode ser proceder à amputação primária ou cuidados paliativos. Em geral, indicação de amputação primária, então, é Wagner 5, e geralmente tem um grau avançado da doença arterial. Se for indicada a amputação primária, sempre que possível tem que ser abaixo do joelho, porque salvar o joelho é fundamental aí para uma boa reabilitação, é mais fácil reabilitar quando tem o joelho. O tratamento do pé diabético é um grande desafio. Ele requer o envolvimento de uma equipe multiprofissional e multi-institucional para a gente tentar prevenir suas complicações por meio da educação. A educação é tudo no pé diabético, na vigilância e na orientação constante, tanto para o paciente como para os familiares, a fim de que o tratamento não seja simplesmente a amputação. Muito bem, obrigado.